Vamos fazer mais uma orientação, dessa vez agora com o relatório de fiscalização da gestão e do PENAI. Nós estamos aqui aberto no Word o relatório de fiscalização do caso 1, a primeira análise. Nós vamos fazer essa orientação tendo como principal causa, objetivo também, algumas dúvidas surgidas no preenchimento desse relatório, tá? Primeiramente, nos nossos novos relatórios agora, nós temos os campos de preenchimento, esses campos pintados de cinza, tá? Eles são editáveis e o restante, né, eles ficam fixos, não tem como a gente mexer com eles, né? Isso para ajudar no nosso trabalho. Primeiramente, você clica no campo nome do interessado e você vai digitar. Aqui ele está formatado para você digitar normal, letras minúsculas pode ser, e ele vai, quando você teclar a tecla Tab, ele vai transformar o nome da associação tudo em maiúsculo, da seguinte forma. Eu vou digitar o nome de uma associação. Vejam que eu digitei todas as letras em minúsculo, e quando eu clicar na tecla Tab, ele é formatado para maiúsculo. O CNPJ eu digito sem ponto, sem barra e sem o traço. 01 234 555 0001 01. Eu teclo Tab novamente. Ele acrescenta os pontos, barra e o traço. Município eu digito, por exemplo, Porto Nacional. Diretoria regional eu escolho na lista, Porto Nacional. E programa também existe uma lista, né? São 4 programas: gestão compartilhada, alimentação escolar EJA, Projovem Campo Saberes da Terra e o PEA. Se eu escolher gestão compartilhada, o campo resolução do FNDE ele é deixado em branco, tá? Nós temos as resoluções no caso de alimentação escolar, e no caso da gestão e PEA, existe esse campo aqui branco, né, que não é preenchido. Você clica nele e o campo vai ficar em branco, tá? E a resolução, se for gestão compartilhada nesse campo, esse outro campo aqui também vai ficar em branco, né? Então você apaga tudo o que tá digitado nesse campo aí, tá? Instrução, no caso da gestão compartilhada, continua instrução normativa, né? Se for no exercício de 2006 até o exercício de 2009, é a instrução normativa número 11 de 2006. Se for de 2010 para frente, a instrução normativa SEDUC é a 6 de 2010, porque a resolução 6 de 2010 revogou a resolução 11 de 2006. Então, para ficar entendido, a instrução normativa SEDUC 11 de 2006 é do exercício de 2006 até 2009, e a resolução 6 de 2010 é de 2010 até agora, tá? Então, como nós colocamos aqui 2010, a resolução vai ser 6 de 2010. Continuando, né, você escolhe o programa da Tab, ele vai para o exercício e você digita o exercício. O valor da receita, se você digita só os números. Quando você clica Tab, ele já coloca o R cifrão, o ponto e a vírgula. Presidente, você digita. A despesa da mesma forma, se você digita só os números e ele já coloca o R cifrão. Digita o nome do tesoureiro. O SGD, esse número é com
6 dígitos, né? Quando você digita um número aí nesse campo, por exemplo, 750, quando você clica Tab, ele já completa com os outros zeros aqui. O número do relatório de fiscalização, ele também não precisa ser digitado ponto. Você digita 1500, por exemplo, clica Tab, ele já coloca o ponto. Como é o caso 1, primeira análise, que vai ficar a primeira análise, né? Mas você poderia escolher até quarta análise. Na Tab. Aqui, como é gestão, esse primeiro campo aqui, cinzazinho, menor, ele fica em branco. E o maior também. No caso, esse primeiro é no caso da alimentação escolar. Se você escolher aqui só alimentação escolar, que é alimentação básica, alimentação escolar regular, você vai escolher só a resolução que está no singular. Existe aqui resoluções FNDE e resolução FNDE, né? Então, a resolução 32 de 2006, ela é de 2006 até 2008, porque a 38 de 2009 revogou a 32 de 2006. E assim por diante. A 26 de 2013 revogou a 38 de 2009. Então, se você estiver fazendo uma prestação de conta de 2006 até 2008, vai ser a resolução 32 de 2006. Se você estiver fazendo uma prestação de conta de 2009 até 2011, é a resolução 38 de 2009. E de 2013 até agora, é a resolução 26 de 2013, no caso da alimentação escolar, tá? Pode ser alimentação escolar normal, alimentação escolar EJA ou Projovem Saberes da Terra, nesses três casos. Se for gestão, fica em branco, tá? Você não vai escolher nenhuma resolução. No caso, eu escolhi aqui só alimentação escolar, eu vou colocar só, e no caso do meu exercício, como o exercício é de 2010, eu vou escolher a resolução número 38 de 2009, tá? É só resolução, não são resoluções, tá? Então eu coloco resolução 38 de 2009. Essa é válida para o exercício de 2010. Como é só alimentação escolar, eu não vou colocar nada nesse segundo campo. Eu só coloco alguma coisa aqui se for alimentação escolar EJA ou Projovem Campo Saberes da Terra, porque essas duas existe também uma resolução própria para essas duas, tá? Se for, por exemplo, alimentação escolar EJA, eu vou colocar aqui resoluções FNDE 38 de 2009. E aqui eu vou colocar, por exemplo, eu vou colocar um número fictício, por exemplo, 7/2010, por exemplo, vírgula. Tá? Eu tenho que colocar uma vírgula aqui no final. A instrução normativa SEDUC, como é de 2010, o exercício de 2010, eu vou escolher a resolução 6 de 2010 também, tá? Porque a 6 de 2010 revogou a 11 de 2006, que só é válida para as prestações de 2006 até 2009. E a minha prestação é 2010, tá? Então você vai colocar aqui a instrução normativa SEDUC 6 de 2010. E continua aqui fixa as instruções normativas do TCE, a 4 de 2004 e a 8 de 2004. Né? E você vai colocar aqui, se for apenas uma ocorrência, você escolhe a seguinte ocorrência. Se forem várias ocorrências, você escolhe as seguintes ocorrências. Então, aqui nessa parte aqui das ocorrências que estão numeradas, aqui você pode digitar a sua ocorrência e formatar, né? Formatar o campo. Por exemplo, eu gerei aqui o número 2, eu posso colocar aqui nota fiscal, número, tá? Eu vou colocar o número de uma nota fiscal aqui fictícia, de 15
do 5 de 2010, porque a prestação é de 2010. Consta a rasura na quantidade do item 1. Anexar carta de incorreção em documento fiscal. E aqui eu posso também formatar a ordem, né? O comando aqui é anexar, então esse anexar ele é negritado, né? Ele vai negritado. Então nessa parte aqui das ocorrências eu posso formatar, eu posso gerar uma tabela, né, para colocar valores e muitas outras formatações nessa parte. Existe também esse dizer aqui depois das ocorrências que algumas pessoas têm dúvida. Nesse parágrafo está falando que os documentos corrigidos eles devem ser colocados no final do processo, né? Porque antes os documentos que eram corrigidos eles eram anexados junto daquele que no lugar daquele que era feito os apontamentos, né? Então agora não, agora seguindo a lei 9.9784 de 99, né? Os documentos corrigidos, os novos documentos acrescidos ao processo, eles são colocados no final, tá? E com relação à última frase desse parágrafo, no caso principalmente nos pareceres, né? Porque no nosso parecer nós aprovamos com ressalva, só que os órgãos de controle externo, eles têm superioridade nas decisões deles sobre as nossas, né? Então, se eles pegarem uma prestação de contas na escola que não foram corrigidos os itens, né? As ocorrências ali que foram colocadas nos pareceres para ser corrigido e arquivo, aquela prestação de contas ela fica inadimplente perante os órgãos competentes, né? Então esse item que deve permanecer aqui nessa, né, após as ocorrências. Então aqui também continua o item, os itens, né? Você vai escolher então dos itens relacionados. Sugerimos a conversão do presente processo em diligência para regularização das pendências ou da pendência levantada. Então, são das pendências levantadas. Encaminha-se os autos à Diretoria de Finanças e após a Superintendência de Administração, Infraestrutura e Finanças para as providências de praxe, né? Gerência de prestação de contas em Palmas. Aqui no caso, aqui, se for o dia 1º, você vai colocar ao da tab, primeiro dia, né? Você vai digitar primeiro dia, coloca dia ou dias, então é dia, do mês de, no caso aqui, maio de 2020, tá? Se for outro dia, né, que não seja o primeiro, você vai colocar aos 18 dias do mês de maio de 2020. E você vai escolher o seu nome, tá? Tem todos os nomes dos analistas aqui. E você digita a sua matrícula, tá? Você digitou a sua matrícula, já tem o nome do gerente, o nome da diretora de finanças e também o nome do superintendente de administração, infraestrutura e finanças. O despacho, ele já fica pronto com o nome, né? Todo esse cabeçalho já vem de lá do primeiro, fica tudo pronto aqui. E também aqui o restante, tá? Fica tudo pronto, é só imprimir o seu relatório, fazer o SGD, né? Que já tem aqui, pegar o número do relatório e imprimir, tá? Então, imprimir não, você vai mandar lá para o Drive para ser corrigido e impresso para assinatura, tá? Então, espero que tenha ajudado essa orientação. E posteriormente nós estaremos fazendo outras orientações com relação aos outros casos, tá? Para que o nosso trabalho
melhore cada vez mais. Então, nós agradecemos a atenção de vocês e que nós possamos cada vez mais melhorar no nosso trabalho. Obrigado.